Graça e paz de Cristo. Hoje é 11 de fevereiro e é dia de fazermos a leitura de Provérbios 13, usando a Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, que tem um texto mais atualizado. Nesse mês de fevereiro, nós estamos gravando a série chamada Provérbios em Execução, porque o Espírito Santo quer que nós executemos o que está escrito em Provérbios para alcançarmos as bênçãos que ele reservou para nós. De nada adianta ler e não pôr em prática. É a obediência e a colocação em prática, em execução daquilo que meditamos em Provérbios que trará a mudança, a transformação. Hoje, que é 11 de fevereiro, muitas pessoas que fizeram as promessas no dia 31 para o dia 1º já desistiram das promessas que fizeram. Algumas pessoas prometeram emagrecer neste ano, outras pessoas prometeram ler mais, outras pessoas prometeram orar todos os dias e meditar na palavra, e cada pessoa vai seguindo pelo seu caminho e muitas chegam em dezembro e dizem: esse ano não foi como eu esperava. Mas, se não foi como esperava, a responsabilidade é da própria pessoa. Você é responsável, eu sou responsável por aquilo que eu faço todos os dias. E aquilo que eu faço todos os dias vai trazer os resultados que lá em dezembro eu quero colher. Então, persista. Aquilo que você prometeu, cumpra, realize. Caminhe todos os dias, ore todos os dias, medite na palavra todos os dias, e a cada segunda e a cada minuto esteja em oração para consagrar a sua vida totalmente, 100% do seu tempo a Deus, para que você colhe os resultados no mês a mês e que você possa chegar em dezembro dizendo: eu consegui alcançar o resultado que eu esperava para esse fim de ano. Versículo 1: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Vamos ouvir os conselhos do Senhor. O Senhor é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai eterno. Ele deixou na sua palavra o que ele deseja que façamos para alcançar os resultados que esperamos. Nem sempre os nossos pais são pessoas que estão conectadas a Deus e sabem o que Deus reservou para nós. Quando os nossos pais são servos do Senhor, vivem uma vida de comunhão e relacionamento com Deus, eles têm a revelação e a iluminação para nos trazer as mensagens do Pai. Mas talvez você não tenha um pai e uma mãe que têm esse relacionamento com Deus e que podem entregar aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, fique mais atento ao que o Senhor fala para a sua vida, para que você não erre, porque Deus não erra. Como eu faço para ter as respostas de Deus? Ore mais. Quando você ora mais, você começa a ouvir as respostas de Deus no seu coração. Mas o coração não é enganoso. O coração só é enganoso se você não trata dele, se você não deixa ele limpo, se você perdoa as pessoas e se o seu coração está totalmente aberto para Deus, ele não engana você. Vem no seu coração. É para você fazer isso agora. E eu estou contigo, meu filho, minha filha, nesse projeto. Você vai conseguir ouvir a voz de Deus com muita facilidade se você colocar a sua vida totalmente nas mãos dele. Em Provérbios 4, versículo 23 está escrito: sobre tudo que você deve cuidar, cuida do seu coração,
porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, Provérbios fala que é do coração que vêm as respostas de Deus. Mas o coração só é enganoso se você o deixar sendo guiado por você mesmo. Aí, se o seu coração é guiado pelas suas vontades, ele será enganoso, porque nós nos enganamos. Mas se o seu coração estiver totalmente em Deus, você receberá a instrução do Pai e ele te dirá o que fazer. Portanto, ore mais, leia mais a palavra. Quando você lê a palavra e você está numa encruzilhada, os versículos da palavra e as histórias vêm na sua cabeça. E aquela história é a história que traz a resposta para a saída. Versículo 2: Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Fale palavras boas a seu próprio respeito. Quando você acordar, diga: o meu dia está abençoado. A minha família é abençoada. Os meus filhos são inteligentes. O meu filho vai conseguir vencer essa batalha. Faça, coloque em prática o que precisa ser feito e use as palavras em seu benefício. Diga: o Senhor está conosco. E quando disser alguma palavra, sempre diga palavras boas. Quando você se deparar com uma dificuldade, diga: é mais um desafio e o Senhor nos dará vitória. Não use as palavras para se auto-sabotar. Tem pessoas que falam: eu não posso, eu sou muito fraco, eu não consigo, é muito difícil. Quando você fala isso, você está lançando palavras sobre a sua vida. Então, do fruto de sua boca, o homem desfruta coisas boas. Aquele que fala coisas boas, aquele que perdoa as pessoas, aquele que, quando alguém o ofende, diz: o seu dia foi ruim, mas Deus vai mudar a sua vida. Então, imagine que você é xingado por alguém e você xinga de novo, xinga de volta. Você criou um ambiente de violência. Agora a pessoa xinga você e você fala: Deus te ilumine. Deus lhe ajude nessa dificuldade. Porque quando uma pessoa xinga alguém, essa pessoa está passando por uma situação ruim. Uma pessoa que xinga outras pessoas, que mostra o dedo para outras pessoas, é uma pessoa que está doente. É uma pessoa que precisa de ajuda. É uma pessoa que talvez não tenha educação porque está vivendo uma vida de tolice. Então, por que você vai responder a alguém que xinga você, a alguém que xinga até mesmo a sua mãe, ou ou fala a respeito da sua capacidade ou qualquer outra coisa? Você deve desprezar esse tipo de resposta, isso não pode nem afetar a sua vida. Porque uma pessoa que faz isso é uma pessoa que está doente, precisa de ajuda. Então, os infiéis, veja que a segunda parte do versículo fala: o que os infiéis desejam é violência, os infiéis a Deus. Os que não são fiéis à palavra de Deus desejam violência. Por isso que eles xingam, ofendem, maltratam, porque eles querem que você entre no jogo deles. Eles querem que você revide, para eles dizerem: revidou, agora tá ótimo, porque agora entrou no meu campo de batalha. Agora eu começo a xingar e posso avançar para vias de fato e para violência. Não agrida. No trânsito, quando alguém está andando em alta velocidade, está xingando outras pessoas, mostrando o dedo, essa pessoa é uma pessoa tola e acredite, se você entrar no jogo dela, você pode passar por uma situação terrível. Você não sabe se ela está armada, se ela tem um taco de beisebol, o que ela pode fazer em relação a você. Fuja de toda situação do mal. Versículo 3: quem guarda sua boca guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando.
Então, quando você guarda sua boca nessas situações, você pode guardar a sua vida. Quem fala demais acaba se arruinando não fique contando os seus planos para outras pessoas. Elas vão escutar, algumas delas não vão dar a mínima. Outras podem até dizer uma palavra para você de apoio, como por exemplo, que bom, vai dar certo. Mas você não precisa que as pessoas digam para você que vai dar certo. Você que fez promessas nesse ano de emagrecer, de beber mais água, de começar a correr, de começar a ler mais livros, de começar a estudar. Talvez você tenha falado isso para alguém e talvez as pessoas tenham dito a você: isso, faz mesmo, vale a pena. E isso depende só de você. Não adianta 30, 40, 50, um estádio de futebol dizer a você: isso, vai que você vai conseguir. Se você não tiver força de vontade, se você realmente não quiser fazer, você não vai fazer. Tudo depende da sua boa vontade. Tudo depende realmente apenas de você. A responsabilidade pela conquista, pelo sucesso, pela realização, pela vitória, ela é exclusivamente sua. Coloque pessoas, conte os seus planos para as pessoas que precisam estar no seu projeto. Você quer abrir um negócio e você precisa de um sócio. Então você precisa abrir, obviamente, esse seu projeto para a pessoa que você escolhe para ser o seu sócio. Você tem a sua esposa, você tem o seu marido, você tem os seus filhos, que muitas vezes você precisa negociar o tempo que você vai precisar para ir para a academia, para fazer outras coisas. Então, converse com as pessoas com quem você precisa negociar para resolver essa situação. Mas além dessas pessoas, por que ficar falando demais? Por que ficar falando a respeito dos seus planos e dos seus projetos para pessoas que não têm nada a ver com esse seu projeto? Se você precisa ouvir um conselheiro, uma pessoa que tem aquele resultado, você quer começar a trabalhar com um ramo de negócio e você conhece uma pessoa que já tem aquele negócio e que já tem resultado. Então, para essa pessoa, você pode compartilhar visando buscar conselhos, orientações, recomendações de como fazer para alcançar o resultado mais rápido. Então, guarde a sua boca para guardar a sua vida, para que você não tenha dissabores e passe por situações desnecessárias. Versículo 4: O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Esse é o versículo que fala claramente: quem não põe as coisas em prática, cruza os braços, procrastina, não vai conseguir os resultados esperados. Agora, o diligente, aquele que executa, aquele que põe em prática aquilo que fala, ele vai ser amplamente satisfeito. Versículo 5: Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. Os justos odeiam o que é falso porque aquilo que é falso não dá segurança. Aquilo que é falso, quando é descoberto, logo leva para a desgraça. Agora, os ímpios trazem vergonha e desgraça por quê? Porque os ímpios trabalham com a mentira, com o engano, com a trapaça, vendem um produto ou fazem um serviço mal feito e dizem: já fiz o que tinha que ser feito. São mentirosos e quando são descobertos, isso traz vergonha e desgraça. Versículo 6: A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Ande na retidão. Íntegro significa aquele que anda por inteiro em um propósito. Ande inteiro no propósito de andar na retidão. Você não vai dever nada a ninguém, não vai ter nenhum problema com
engano, mentira ou falsidade, vai poder andar sempre com a cabeça erguida, não vai ter problema nenhum, porque a impiedade derruba o pecador. Fazer as coisas erradas derruba aquele que peca. Pecador é aquele que peca e quem peca é aquele que erra. A palavra pecador, na sua origem, significa errar o alvo. Então, coloque como alvo andar na retidão. Aquele que entorta o alvo, entorta o caminho, anda por caminho tortuoso, acaba caindo em situação de desgraça. Versículo 7. Alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. O versículo 7 fala para você não acreditar em tudo aquilo que você vê. Às vezes você olha para uma pessoa com um carro importado, morando em uma casa muito cara, e você pensa que aquela pessoa é rica, mas a pessoa pode estar apenas enganando você. Os golpistas que vivem de trapaças enganando as pessoas, elas se colocam em carros e casas caras para poderem dar os seus golpes. Então preste muita atenção que muitas vezes aquele que aparenta ser rico na verdade é um golpista. Quando você recebe propostas dessas pessoas de investimento de dinheiro aqui e ali, preste muita atenção. Procure um banco, procure corretoras confiáveis, não vá pela aparência. Agora, tem outros que fingem que são pobres. Quando você olha para uma pessoa que aparenta ser pobre, você também não deve confiar que aquela pessoa é pobre. Tem muitas pessoas que são vendedoras que trataram mal os seus clientes porque olharam pelas suas roupas. Outro dia, um homem milionário entrou em uma agência da BMW. Ele conta isso num vídeo que ele entrou na loja e ele estava com roupas simples. E o vendedor o distratou. Ele ficou com tanta raiva que ele foi em um carro mais caro e disse para outro vendedor: eu quero comprar esse carro e eu vou levar ele à vista. Quando aquele primeiro vendedor viu aquilo acontecendo, ele correu e falou: mas eu atendi você primeiro, compra comigo. E aí esse milionário disse: você me distratou só por causa da minha roupa. Eu não vou comprar com você. Essa comissão vai ser desse outro vendedor. Então veja que muitas vezes nós queremos julgar as pessoas pela aparência, mas você não sabe que talvez aquela pessoa que você está julgando pela aparência é a pessoa que tem a solução para uma coisa que você precisa. Então, não julgue as pessoas pela aparência. Você até que você realmente conheça a pessoa. Versículo 8. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. O versículo 8 está dizendo: se por um lado o rico tem riquezas, ele corre risco de ser sequestrado, ele pode ser visado por causa das riquezas que tem. Mas ele pode usar as riquezas para pagar o seu resgate. Agora, o pobre nunca vai receber ameaças. O que o versículo 8 está dizendo é que tudo na vida tem o seu lado bom. Mesmo numa situação difícil, e tem o seu lado ruim. Você pode ser rico, mas você está sujeito a ser sequestrado. Você pode ser pobre e você não corre riscos de ser sequestrado, mas você vive uma vida com escassez e com muitas dificuldades. Então, o que o versículo 8 está dizendo é: nós temos escolhas.
O que você prefere, ser pobre e não receber nenhuma ameaça, mas viver uma vida escassa, ou ter riquezas e poder pagar por segurança, por sistemas de monitoramento e segurança e vigilância, mas ter uma vida mais abundante? Você escolhe a vida que você quer. Então, o versículo 8 está dizendo: tudo na vida tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Versículo 9: a luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. Luz fala sobre resultados. Aqueles que são justos conseguem os seus resultados e os resultados brilham, eles aparecem. Agora a lâmpada dos ímpios apaga-se. Os ímpios, os que não fazem o que precisa ser feito, ficam sem resultados. Permanecem obesos, ficam com vários problemas de saúde porque não cuidam da alimentação e não cuidam do corpo. Aparece o resultado, a lâmpada dos ímpios apaga-se. Parece pesado demais você dizer: só porque eu como um pouco a mais eu sou um ímpio. Ímpio é todo aquele que faz a coisa errada. Ímpio é todo aquele que pratica o mal. Quando você não cuida da sua alimentação, quando você não pratica atividade física, quando você é preguiçoso ou preguiçosa em relação à leitura de livros, quando você se recusa a buscar o seu autocrescimento, o seu autodesenvolvimento, quando você que é esposa insiste em não cuidar da maneira adequada da sua casa, em deixar as roupas organizadas, em cuidar da educação dos seus filhos, em tratar bem o seu marido, em usar palavras agradáveis, em cuidar do seu temperamento. Quando você que é marido não cumpre o seu papel dentro de casa, educando os filhos, não assume o sacerdócio, que é a função do pai dentro de uma família, de orar a Deus, apresentar a sua esposa, apresentar os seus filhos ao Senhor e cuidar das coisas com paciência, tendo a capacidade de ouvir o que a sua esposa está demandando de você, aquilo que os seus filhos precisam, mas você fica relaxado usando o seu celular, vendo o Instagram, talvez olhando fotos de outras mulheres ou às vezes gastando seu tempo assistindo programas de televisão que não levam a nada. Quando você faz essas coisas, você pode pensar: eu estou me divertindo. Você está sendo ímpio, está deixando de fazer as coisas que precisa fazer. Então a lâmpada dos ímpios se apaga. E tem muitas pessoas que estão fazendo isso. E muitas pessoas que estão frequentando igrejas, mas que no domingo estão arrumadas e alinhadas, parecendo uma coisa, mas quando você visita essas casas, eles estão vivendo de maneira desordenada. Então, se você quer ter uma vida com respostas, você precisa caminhar na justiça. Faça as coisas certas. Versículo 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O orgulho só gera discussões. É o marido e a esposa que fala: eu tenho razão e eu não abro mão porque eu tenho razão. Eu não perdoo porque a pessoa me fez mal. Fez mal, não vai falar comigo. É o chá de silêncio que o marido dá na esposa. Não fez o que eu queria, não está certo, vou deixar no chá de silêncio. O chá de silêncio não resolve a situação. Converse a respeito da situação. É a mulher também que nega intimidade para o marido como vingança. Não fez o que eu quis, então não vai ter o que quer. 1 Coríntios, capítulo 7, fala: você que é marido e você que é mulher, o corpo de vocês não pertence mais a vocês, mas pertence ao seu cônjuge.
Não deixem de manter a intimidade, para que Satanás não vos tente, salvo para que vocês busquem a Deus por um propósito e que isso seja apenas por um tempo, e depois voltem a manter as relações para que o inimigo não possa entrar no vosso relacionamento. 1 Coríntios 7 fala sobre isso. Não viva com orgulho, você que é marido, com um chá de silêncio, você que é esposa, negando intimidade ao seu marido, porque o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Ouça a palavra do Senhor, porque é do Senhor que vem o melhor conselho. Escute essa mensagem de Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Fuja da desonestidade, porque logo você será descoberto. Você pode ganhar muito dinheiro em um dia, mas quem ganha todos os dias, de maneira constante, de maneira honesta, vai ter um caminho longo de ganhar dinheiro sempre. E, portanto, aquele que ajunta aos poucos com honestidade vai conseguir crescer e vai conseguir se sustentar cada vez mais. Mas quem ganha com desonestidade, logo que é descoberto, perde a credibilidade, perde tudo, perde a constância no ganho. Versículo 12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Quando você está buscando alguma coisa e aquela coisa demora muito para chegar, o coração acaba adoecendo. Quando a pessoa consegue alcançar aquilo que estava buscando, quando ela satisfaz aquilo que ela buscava, aquilo é como se fosse árvore de vida. Então, esse versículo 12 está nos dizendo para ter paciência. Se aquilo que você está buscando está demorando, não está chegando no tempo que você está esperando, cuide para que o seu coração não adoeça. Cuide para que a tristeza não domine em relação a você. Como fazer isso? Como eu faço quando eu estou buscando um projeto e ele não se realiza logo? Procure refazer o plano. Pegue esse plano e divida ele em metas menores. O exemplo da maratona de correr 42 quilômetros é um bom exemplo. Você não consegue correr uma maratona do dia para a noite. Você precisa começar a fazer treinamentos para correr 1, 2, 3 quilômetros até o seu corpo ganhar força e resistência. E aí você avança para 5. E aí depois você vai para 7, depois para 10, depois para 12, depois para 15. Depois você avança para 18, depois para 20, depois você chega nos 25, depois aos 30. E aí você tem força e resistência para fazer uma maratona. Assim também, muitas vezes, a pessoa fica com o coração doente porque ela fala, eu não consegui. Mas você não conseguiu ainda porque você não colocou pequenas metas. Então, para que você satisfaça, para que você tenha alegria, coloque pequenas metas. Divida aquilo que você quer alcançar em pequenas metas. É isso que vai fazer a diferença. Um exemplo claro de que isso funciona são as pessoas que estavam com o peso acima da média e de repente cortaram toda a refeição por um período de um mês. Essas pessoas ficam doentes e depois elas voltam
a obesidade. Agora, as pessoas que usam programas de reeducação alimentar e que passam a fazer transformação da sua vida, conseguem resultados prolongados. Então a pessoa coloca lá: eu vou agora comer menos. E ela vai diminuindo aos poucos e toma aquilo como educação. Ela vai conseguir um resultado que será para sempre. Sempre ela vai se alimentar de forma saudável. Sempre ela vai praticar atividade física. Então, naturalmente, o resultado ocorre, porque decorreu de uma mudança de hábito. Então, mudanças bruscas, querendo apressar a realização de um sonho, só levam para a ruína. Uma pessoa que quer comprar um carro, quer comprar uma casa e pega todas as economias e não faz o planejamento se terá condições de pagar as mensalidades, pode entrar no sonho logo, mas tão rápido quanto entrou pode perder aquele carro, a sua casa, para um leilão. Então, a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Coloque pequenos resultados. Com os pequenos resultados você vai ficar satisfeito. Você vai dizer: a minha meta nesse ano é conseguir reunir R$ 1.000. Veja o quanto você consegue economizar e coloque uma meta. Até o final desse ano eu quero ter 2.000, 5.000, 10.000. Eu não sei qual a condição sua de trabalho, quanto você pode guardar. Mas você pode estabelecer uma meta que seja possível, realizável, palpável, e que você vai chegar ao final do ano e dizer: fiquei satisfeito porque eu consegui reunir essa meta que eu estabeleci. Você pode estabelecer meta de atividade física, conseguir pelo menos fazer 2 vezes na semana uma corrida, conseguir reduzir o açúcar no café, conseguir me alimentar de maneira mais saudável, conseguir reduzir a quantidade de cigarros que eu fumava. Então, você que fuma de repente, quantos cigarros você fuma por dia? Estabeleça: eu vou fumar só uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite. Depois corte só uma vez no meio da tarde, no meio da noite. Depois corte para uma vez por dia. E assim você vencerá essa situação. Versículo 13: quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Quem zomba vai pagar as consequências daquilo que não está fazendo. Agora, quem respeita será recompensado. 14. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Quando você ouve a palavra de Deus, onde estão as palavras dos sábios, porque eles foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia, você recebe a fonte da vida, você recebe as respostas para a resolução das situações. E você fica afastado das armadilhas da morte. 15. Exemplo. Quando você lê Provérbios 5, Provérbios 6, ele fala assim: aquele que adultera com uma mulher é falto de juízo. Ele tentará negociar com o marido dela, mas no dia da vingança, por mais que multiplique as suas recompensas, não obterá o perdão. Então ali a leitura de Provérbios 6 fala claramente sobre a tolice da prática do adultério. Versículo 15: o bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Então o bom entendimento, quem vive no entendimento, obtém o favor. O que é o favor? O favor é uma condição de vida em que você recebe vida longa, você recebe riquezas e você recebe honra. Provérbios capítulo 3 fala sobre isso. Que aquele que segue no entendimento, no caminho do Senhor, receberá o favor do Senhor. E o Senhor dará na sua mão direita a vida longa, com alegria.
e na mão esquerda lhe dará as riquezas e também lhe dará a honra. Então, siga no entendimento do Senhor. Mas o caminho do infiel, o que não é fiel ao Senhor, tem um caminho áspero. 16. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Todo homem prudente age com base no conhecimento. Então, o tolo age no achismo. Vamos ver o que vai dar. Não haja assim. Existem formas de você saber o que vai dar. Tendo conhecimento. Busque o conhecimento para tudo que você vai fazer na vida. 17. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Se você recebeu uma missão para entregar uma mensagem para alguém, se você foi contratado para prestar um serviço, para vender um produto ou para realizar um negócio, seja verdadeiro, resolva o problema. Ao mensageiro que é ímpio cai em dificuldade porque aquele que não faz o que precisa ser feito vai ser demitido, não vai ser recontratado, vai cair em dificuldade, mas aquele que faz o que tem que ser feito e que traz a cura alcançará o seu sucesso. Versículo 18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. É mais um versículo falando para fazer o que tem que ser feito. Se você não faz o que precisa ser feito, você vai cair na pobreza e na vergonha, mas se você fizer as coisas corretas e receber a correção, você vai receber o tratamento honroso. 19. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. O versículo 19 está dizendo: é muito bom quando a gente realiza o nosso sonho, mas o tolo detesta fazer o que tem que ser feito. O tolo detesta afastar-se do mal. O tolo detesta fechar a boca. O tolo detesta ter que acordar e sair para fazer a corrida. O tolo detesta ter que ler os livros. O tolo quer o resultado, que satisfaz e agrada a alma, mas ele detesta se afastar de fazer a coisa errada. Ele continua no sedentarismo, ele continua colocando muito açúcar no café, ele continua se alimentando de maneira ruim, ele continua assistindo programas de televisão que não levam a nada, ele continua dizendo para a esposa: ela está me incomodando, não me deixa em paz. Então por que você casou? Ou a esposa que fala: ele vive me incomodando porque fica falando que eu não deixo as coisas no lugar. Você casou por quê? Então o tolo detesta se afastar do mal, mas o tolo quer o resultado. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Se nós andamos com pessoas sábias, as pessoas sábias vão fazendo as coisas corretas e nós vamos absorvendo aquele modo de vida, aquele estilo de vida. Agora, quando andamos com pessoas tolas, igualmente acontece o mesmo. Então, escolha bem as 5 pessoas com quem você mais anda. Não tenho ninguém para andar comigo. Faça o seguinte: entre na internet, escolha 5 pessoas que você vê que são influenciadoras, que são pessoas que trazem muito resultado. Pegue autores de livros e siga as pessoas. Você pode, por exemplo, seguir o Bill Gates. O Bill Gates, ele todos os anos ele coloca uma lista dos livros que ele leu ao longo do ano. E durante o ano, nas redes dele, ele fala: estou lendo esse livro. E ele compartilha: esse livro nos traz informações importantes para a saúde, por causa disso, disso e disso. E ele coloca lá o que ele está fazendo. Então você pode dizer: vamos ver aqui o que o Bill Gates está fazendo, eu vou seguir o livro que ele está lendo, vou fazer o que ele está fazendo. Você pode ver aqui um pastor, uma pastora, alguém que pode inspirar você, que traz conselhos e a pessoa que tem resultados.
essa pessoa tem uma família feliz. Eu sempre vejo essa pessoa com os filhos dela, eu sempre vejo essa pessoa bem alinhada, eu sempre vejo que essa pessoa tem bons conselhos. E pegue essa pessoa como seu amigo. Diga, essa pessoa é meu amigo. Essa é uma forma de você ter amigos quando você busca na sua volta e você não encontra. Então você pode ter esses amigos que você está. São as pessoas que vão ser os meus amigos, que vão ser as pessoas que vão me aconselhar. Versículo 21. O infortúnio persegue o pecador, mas o melhor, voltando no 20 ainda, é você entrar em uma comunidade, em uma igreja e procurar pessoas próximas a você, que você possa se inspirar. Mas às vezes a pessoa mora em uma comunidade onde o tráfico impera, às vezes a pessoa mora num lugar em que todo mundo à volta só faz coisas erradas. Aí, nesse caso, a pessoa tem que ter mais força de vontade, de se afastar desse ambiente e de se conectar com esse mundo online para ter pessoas que você possa se inspirar, para que você ganhe força e consiga aprender o que você precisa aprender e melhorar a sua condição. Versículo 21. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O pecador é perseguido pela má sorte. Tem pessoas que falam, eu só tenho má sorte. Mas você vive no pecado, você vive errando o alvo, vive deixando de fazer o que tem que ser feito. Então, o infortúnio é a consequência. Tudo é causa e efeito. Você obedece a Deus, você ganha comunhão com Deus. Você não fala com Deus, você cai na desgraça de não ter a resposta de Deus. Você quer a resposta, Deus não responde quem não fala com Ele. Então, você quer o sucesso, mas não lê os livros que precisava ler. Quer a saúde, mas come de maneira desregrada e não cuida da saúde. 22. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. O homem bom é aquele que cuida bem da sua família, dos seus investimentos, e ele consegue deixar uma herança para os filhos e consegue deixar até mesmo alguma coisa para os netos. Agora, o pecador, quando ele obtém a riqueza, ela fica armazenada para os justos. Um exemplo disso, o pecador, ele compra um carro, ele compra uma casa com financiamento que ele não calcula se ele vai conseguir ou não vai conseguir pagar. Ele paga uma parte das parcelas e depois ele não consegue mais pagar. O banco retoma e vende pela metade do preço. Chega uma pessoa que faz parte dos justos. Os justos são aqueles que fazem a coisa correta. Eles guardam o dinheiro, fazem as suas economias, participam do leilão e compram por 70%, 60%, 50% do valor aquele bem que o ímpio deixou. Porque o ímpio é aquele que faz a coisa errada, é aquele que compra nas pressas. Então ele conseguiu uma riqueza, um carro, uma casa, mas como ele não teve paciência e não calculou direito, errou o caminho, chega o justo, que guardou o dinheiro, que fez o dever de casa, e ele vai lá e ele arremata pela metade do preço muitas vezes. Versículo 23. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Esse versículo 23 fala que o mundo tem das suas injustiças. Outro dia, vendo uma notícia, vi ali o pessoal que trabalha no mangue, catando caranguejos. E como esse trabalho é difícil. Aquelas pessoas ficam horas e horas trabalhando no mangue para conseguir catar um caranguejo. Mas vem um intermediário e paga para eles R$ 1 por caranguejo. E depois eles vêm e vendem esse caranguejo por alto preço nas cidades.
E aquela condição, o pobre ele vai trabalhando, ele produz bastante, mas por falta de justiça, ele o perde. O que esse versículo 23 nos traz de reflexão? Se que essas pessoas, elas têm as suas opções, as suas escolhas. A falta de conhecimento faz com que essas pessoas permaneçam ali. Mas existem pessoas que saíram desse lugar e se arriscaram em pegar um caminhão, uma carona para irem para a cidade e se arriscaram a começar a estudar e a aprender e mudaram a sua vida e a sua história, porque entenderam que ficar ali não vai trazer mudança na vida delas. Outras pessoas ficam o resto da vida trabalhando ali no mangue e vivendo em condições precárias. Outro dia, visitando uma um agricultor, ele disse: vi o campo dele, vários e vários campos de pimentões. E conversando com aquele homem, eu perguntei: isso é suficiente para sua sobrevivência? Ele falou: eu ainda tenho que trabalhar com obras, porque eu planto tudo isso e o que eu ganho vai tudo no nos investimentos que eu preciso para manter essa plantação. Então ele disse: o que me pagam para eu entregar esses pimentões não é suficiente para eu pagar o que eu preciso pagar na minha casa. Então eu cuido dessa plantação e trabalho como pedreiro fazendo outras obras. E ali, olhando a realidade daquele homem, ele tem tantas terras, mas ele vive naquela condição. Então veja, a lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Então é uma realidade que muitas vezes ele poderia mudar de setor, poderia mudar a plantação, poderia aumentar de repente o custo, de repente ele deveria procurar formas mais eficazes para reduzir o custo da produção, mas o mundo muitas vezes é injusto. Talvez a pessoa precise mudar de setor muitas vezes. Versículo 24: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. E o versículo 24 fala sobre a correção dos filhos. E o 25, o justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Esse versículo 25 não significa que a gente deve comer até se empanturrar. O que o versículo 25 fala, o justo come até satisfazer o apetite, significa ele satisfaz o apetite que é equilibrado. Porque eu já vi pessoas dizendo: olha aqui o versículo 25. O justo come até satisfazer o apetite. Então eu tenho que comer bem. E comer, e comer, e comer. Então, né, tem dessas interpretações que a pessoa pode fazer com a Bíblia. Isso é perverter o texto bíblico. O justo come até satisfazer o apetite. Nós já vimos nos versículos anteriores. O justo é aquele que anda na justiça. Ele sabe que deve comer aquilo que é suficiente e não com exagero. O justo come até satisfazer o apetite, um apetite que é equilibrado, que presta atenção nos cuidados com a sua saúde. Mas os ímpios permanecem famintos, ou seja, os ímpios desejam e não realizam. Essa é a meditação de Provérbios 13. Deus abençoe a sua vida. Hoje e sempre coloque em execução aquilo que você está lendo para que em dezembro você possa dizer: alcancei as minhas metas, alcancei os meus resultados. Se tem algum obstáculo, se tem um projeto difícil, divida em pequenas partes para que você tenha pequenos sucessos, pequenas alegrias e no final você vai ter a alegria completa daquilo que você está buscando. Deus abençoe. Amém.